O terrorista de um é o guerrilheiro da liberdade de outro. Essa frase coloca as contradições da luta pela resistência, um direito humano que está constando no direito internacional. Vamos falar hoje sobre as resistências palestinas, que têm sim sua legitimidade contra um Estado opressor e colonial como o de Israel. Boa alvorada, período vespertino, noturno, ou boa insônia para você que agora talvez consiga cochilar, já que uma trégua está sendo desenhada entre Israel e Palestina, que tem sido tema aqui do nosso Vozes Livres nos últimos episódios. Hoje a gente está aqui para falar da questão da resistência e das resistências palestinas. Bom, eu fiz uma breve citação no começo aqui do vídeo que fala que o terrorista de um é o guerrilheiro da liberdade de outro. Essa frase muito interessante é do Christopher Finlay, desse livro que está aí na tela, Terrorismo e o Direito a Resistir, uma teoria da justa e revolucionária guerra, digamos assim, da guerra justa e revolucionária, porque o Christopher ele desenvolve uma teoria apontando quando a resistência armada é legítima. Não é se a resistência armada é ou não legítima. Isso já está consolidado, inclusive, em resoluções da ONU. Mas ele consegue ali ir desenrolando e mostrando quando que a agressão ou a resposta a uma agressão ela é legítima na defesa dos direitos de um povo. E isso está tudo lá, né, nas regulamentações internacionais. A ONU tem várias resoluções que falam, por exemplo, que os povos que se levantam contra uma dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra regimes racistas têm sim o direito de resistência. E isso tem fundamentação muito lá atrás, não é nesse mundo moderno não, tá? Alguns podem pensar que a ONU vem de uma forma quase iluminada e outorga esses direitos, mas isso tem a ver com o desenvolvimento da luta humana e da história humana, porque isso tem muitas raízes lá atrás, não só filosóficas. Mas a gente pode sim entender quase toda a revolução social na história da humanidade como uma aplicação do direito à resistência. Seja na China Antiga, por exemplo, na Revolução Francesa e até na Revolução Americana. Se a gente não entender o direito de resistência dos povos oprimidos surgirem contra injustiças aplicadas no seu território, a gente vai classificar toda e qualquer mudança na história como terrorismo. Então todas as revoluções e grandes mudanças na história, elas não podem ser terrorismo, porque senão a gente estaria até hoje sem nenhum direito, sem nenhum avanço social. Então desse aspecto a gente consegue entender porque, por exemplo, a resolução 278 da ONU de 1970, ela reafirma solenemente, como está dizendo aí, que a sujeição dos povos à subjugação, à dominação, à exploração colonial estrangeira constitui uma violação do princípio da livre determinação como uma degeneração dos direitos humanos fundamentais e é contrária à Carta das Nações Unidas. Portanto, os povos têm direito a se insurgir. E mais tarde, nessa mesma resolução, ela reafirma os direitos inalienáveis de todos os povos, especialmente dos povos que na época estavam acossados pela agressão colonial de outros países, né, como Zimbábue, Namíbia, Angola, Moçambique, Guiné, Bissau, né, e os do povo palestino. Então, reafirma-se os direitos da autodeterminação. Portanto, as lutas de libertação nacional tem legitimidade, inclusive, no direito internacional para acontecerem, inclusive do ponto de vista armado e como uma resposta violenta a uma violência predecessora, o fato gerador, no caso, a ocupação israelense, como a gente vai falar aqui hoje. Já até falando aqui nos bastidores, como somos colonizados, né? A gente paga de esquerdista descolonizadão e tal, mas em questão de mundo árabe, a gente é bem colonizado, porque não entendemos muita coisa. Você aí, esquerdopata, achando que manja de tudo, acha que o Hamas é o único grupo de resistência, ou, para alguns, terrorista, dentro da Palestina. Só que não, o Hamas é o maior grupo hoje existente. Um dia, o grupo dirigente maior da resistência palestina, dentro da Organização pela Libertação Palestina, já foi o Fatah. Hoje é o Hamas, mas não existe só Hamas e Fatah.
dentro do grupo, do campo da resistência palestina, há inúmeros grupos resistentes. E a gente vai falar deles aqui hoje. A gente não vai aqui entrar numa discussão se a gente concorda ou não com seus programas. A gente só está negando que eles sejam essencialmente terroristas, isso não existe. Eles podem ser mais ou menos conservadores a partir da ótica que você for observar, mas eles têm a legitimidade deles assentada na ideia de libertação nacional da Palestina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, antes que você denuncie o nosso canal falando que nós apoiamos o terrorismo, tá certo? Então a gente está falando de grupos de resistência que todos concordam que o Estado da Palestina deve ser soberano e livre contra as opressões israelenses. E o mais interessante, galera, é que esse grupo, esse campo da resistência palestina, ele é muito unido no sentido de sua atuação e das suas posições na conjuntura, mas não exatamente em cosmovisão política. Na cosmovisão política, eles vão variar radicalmente. Uns são mais jihadistas, islâmicos e religiosos, outros são mais da esquerda. Tem um apelo, sim, árabe e alguma influência islâmica, mas vão divergir radicalmente na questão de serem seculares e de acharem que tem que ter uma separação grande entre Estado e religião. Portanto, alguns mais à esquerda no espectro político-econômico, outros podemos dizer à direita, mas é muito complicado aplicar esse espectro de direita ou esquerda nesse mundo aí, galera. Então vamos com calma. O que a gente quer falar hoje é que esses 8 grupos de resistência concordam na libertação da Palestina. Vamos começar? Primeiro a gente começa com o grupo ligado à Frente Popular para a Libertação da Palestina, o grupo que é chamado Brigadas Mártir Abu Ali Mustafa. Eles são o braço desse partido marxista-leninista antigo, que já fez parte da OLP e ainda faz, e já foi conhecido antes como as Águias Vermelhas, e se reorganizaram com o atual nome após o assassinato do secretário-geral da Frente pela Libertação da Palestina, Abu Ali Mustafa, como a gente disse. Das suas figuras mais notáveis, também existe o Ahmed Sadat, outro líder, Abu Jamal, Tamer al-Kilani. São algumas figuras notáveis para vocês pesquisarem. Onde eles são mais ativos? No campo de refugiados do Daishé, em Belém, Ramallah, Al-Biré, Gaza e territórios ocupados. Sempre praticam operações dentro dos túneis e operações de infiltração. O arsenal diria aí que está intermediário dentro do grupo de resistência. Não é tão forte quanto o Hamas e não é tão fraco quanto grupos menores. Armas de médio e pequeno porte são usados por essas brigadas, aparelhos explosivos, morteiros e foguetes de curto alcance. As brigadas assassinaram o ministro sionista do turismo, Rehavan Zeevi, em 17 de outubro de 2001, em resposta ao assassinato de Abu Ali Mustafa, quando eles ainda se chamavam Águias Vermelhas. Isso é muito interessante porque foi uma retaliação a várias agressões contra líderes da resistência palestina e a Frente Popular pela Libertação da Palestina acaba se identificando como um racha dentro do OLP que entendeu que o Fatah estava capitulando o programa de libertação da Palestina e, portanto, não deixaram de pegar em armas, apesar do Acordo de Oslo ter demandado. Então é muito interessante entender essa riqueza. E vocês que são de esquerda, se vocês simplesmente não conseguiram entender a ação do Hamas, talvez porque seja um grupo fundamentalista em alguma medida islâmico, vocês têm que entender que a Frente pela Libertação da Palestina também participou do ataque de outubro e também participa de ataques contra colonos e figuras do exército israelense, só que são de esquerda. Então, se você só está criticando o Hamas por ser de direita, mas não exatamente suas ações, ou está criticando as suas ações porque ele é um grupo de direita, você tem que entender que há grupos de esquerda da resistência também incluídos. Um desses outros é esse que está na tela aí, Brigadas da Resistência Nacional, um braço armado de um partido marxista também, que é a Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Talvez a gente traga aí as diferenças entre o primeiro que a gente apresentou aqui, que é mais famoso, e esse também partido marxista, que é a Frente Democrática para a Libertação da Palestina. Ela foi formalmente estabelecida como Brigada Nacional de Resistência nos anos 2000, durante a famosa Segunda Intifada, já resultado de uma revolta com os acordos de Oslo que não trouxeram avanços substanciais para o povo palestino, que se revoltou de novo dentro da Segunda
Intifada. Eles são envolvidos em vários ataques de operações armadas, incluindo ataques com foguetes. Então, também é uma força que tem algum poderio bélico. As figuras notáveis: Ibrahim Abu Elbé, Ayman al-Badari, Raed Nazal. Desculpem aí se eu não tenho uma boa pronúncia em árabe, mas esses nomes são muito complicados mesmo. Onde são mais ativos? Gaza e alguma participação ainda na Cisjordânia, onde já foram mais fortes. Seu arsenal vai de foguetes de pequeno e médio alcance a morteiros e também armas de pequeno porte e metralhadoras, como vocês veem na tela, que é uma coisa interessante da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, é que eles confrontam a ocupação lançando foguetes e também com uma brigada de mulheres, tá? As brigadas são conhecidas por terem uma unidade feminina e geralmente são um dos primeiros grupos a lançar os foguetes contra a defesa israelense. A gente falou de duas resistências de esquerda dentro do contexto palestino, agora a gente vai para outra que, pelo menos economicamente, politicamente, não pode ser caracterizada como de esquerda. As brigadas Al-Nasser Salah al-Din. Quem que são? Braço armado do Comitê de Resistência Popular, CRP. Foi fundado no ano de 2000 pelo guerrilheiro, ex-guerrilheiro, na verdade, do Fatah, Jamal Abu Samhadana, em resposta à segunda intifada. Então, você pode ver que existe uma pulverização de grupos de resistência pela insatisfação com os acordos de Oslo, que nada trouxeram, e a aceleração da violência de Israel contra a Palestina. Esse é um dos grupos mais próximos do Hezbollah, e não à toa o líder fundador foi um dia do Fatah. Descontente com a linha do partido de entregar as armas, ele continuou sobre outro grupo armado a sua luta pela libertação da Palestina. Eles são mais ativos na faixa de Gaza. Seu arsenal constitui granadas autopropeladas, os chamados RPGs, morteiros e foguetes caseiros e armas de médio porte. O que dá para entender é que o Hamas foi capaz de coordenar toda essa resistência e meio que fazer uma divisão do trabalho. Dá para perceber que cada grupo de resistência tem também uma atividade mais específica no que diz respeito ao uso bélico. Bom, essa galera aí, esses resistentes aí mais conservadores, eles são conhecidos por executarem o sequestro do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou muito famoso, né? Que foi liderado pelo Hamas, e esse soldado muito jovem foi preso por anos dentro da Palestina, e ele só foi solto com mais de 1.000 prisioneiros palestinos sendo liberados. Então foi muito famoso e teve muito sucesso a operação da resistência nesse sentido. Inclusive, um dos prisioneiros soltos na negociação foi Yahya Sinwar, esse que vocês estão vendo na foto aí, que ele é chamado do Osama Bin Laden da Palestina, porque é líder do Hamas, né? Ele é o líder de Hamas em Gaza, o mais poderoso do Hamas em Gaza, e é chamado aí pelos Estados Unidos, por Israel principalmente, como um homem morto andando, de tanto que ele é desejado, sua cabeça aí, por parte do campo israelense. Então, ele, que já estava preso há muito tempo, provavelmente não ia sair da cadeia, foi solto nessa negociação conseguida por causa da prisão desse soldado israelense. Vamos para o próximo agora, Lions Den, ou Lions Den, Cova dos Leões. É um grupo aí um tanto peculiar, né? Tem grupos menores, esse é um dos grupos um pouco menores, que não tem filiação partidária e é muito recente, criado em 2022. Esse grupo consiste na formação de vários guerrilheiros de outras facções que se juntaram para lutar contra a ocupação de qualquer forma, sob uma única bandeira, né, a da libertação da Palestina, e também ligada à ideia da jihad, né, da Guerra Santa. Figuras notáveis: Mohammad Azizi, que já faleceu, Abderrahman Sobó, Ibrahim al-Nabulsi, Adam Mabruka, Wadi al-Hut e Tamer al-Kilani. Suas operações mais ativas na cidade velha de Nablus, que está sendo muito atacada agora durante esse genocídio, na vizinhança de Al-Yasmina e no campo de refugiados de Balata, no norte da Cisjordânia. Esse é um dos grupos que nascem numa revitalização da luta armada pela libertação. Então, diferente da geração da Segunda Intifada, esse é um novo grupo
que nasce principalmente com jovens que não têm condição de ter nenhuma presunção, porque vivem sitiados e aí criam esses grupos guerrilheiros para poder libertar a Palestina. O arsenal deles, da Cova dos Leões, são explosivos e armas de médio porte. Apesar de serem um grupo recém-criado, a Cova dos Leões chamou a atenção rapidamente, ganhando respeito e admiração dos palestinos e do mundo árabe. Eles se tornaram um símbolo da unidade nacional, frequentemente se engajando na luta contra o exército de ocupação. Claro que um pouco de autopropaganda, mas essa aqui a gente até não disse, mas deixando bem claro, as fontes são principalmente da Resistência, tá? Então tem um canal da Resistência aí para quem segue que divulga uma série de notícias e essas que a gente está colhendo principalmente de lá. Vamos para o próximo agora, provavelmente não, né? Com certeza a maior brigada, o maior grupo insurgente de resistência na Palestina. Brigadas Mártir Is al-Din al-Qassam. Dificílima de falar, e uma referência a um líder islâmico da região que lutou contra o mandato britânico, esse que vocês estão vendo aí na tela, o Al-Qassam. Em 1920 e 1930, lutou contra o mandato britânico, acabou sendo martirizado. Uma frase que ele tinha como lema assim, da guerra, que é vitória ou martírio, fica imortalizada e sempre usada por vários setores da resistência, né? Entendendo que, dada a desproporção das forças, da violência, do tamanho do exército do outro lado, o martírio é uma forma política de morrer pela libertação nacional. Então, vitória ou martírio é uma frase que vem dele. Essas são, obviamente, a força armada do movimento Hamas, que acabou sendo fundada um pouco depois da fundação do Hamas Movimento. Hamas Movimento em 87, a Força de Resistência em 1991. E, segundo dados, né, há cerca de 40 mil combatentes, incluindo várias brigadas, forças especiais, tem unidades de cyberataques, não é só uma coisa bélica, né? Defesa aérea, unidade de combate naval e inteligência. Figuras notáveis: Mohammed Deif, Saleh al-Aruri, Marwan Issa, Yahya Ayash. Esse é um cara muito interessante, chamado O Engenheiro, que foi quem conseguiu inovar, digamos assim, na luta dos mártires como homens-bomba. Então foi o Ayash que conseguiu inventar, dada a escassez de pólvora e TNT dentro de Gaza, ele foi capaz de criar bombas explosivas e incendiárias a partir de acetona e detergente. Depois ele ficou como o mais procurado por Israel, justamente por conseguir fazer esses detonadores de cintura que deixaram o Hamas tão famoso e aplicaram tantas perdas aí para o lado israelense. Onde eles estão mais ativos? Opa, desculpa, esquecemos do Abu Obeida, que agora está muito famoso. Para quem acompanha a guerra e o genocídio agora, Abu Obeida tem sido o porta-voz oficial do braço armado do Hamas, quase que místico, né? Não sabemos nem quão verdade é esse nome, porque ele nunca mostrou o seu rosto. A atividade desse braço armado do Hamas é em Gaza, no campo de refugiados Jaber, Jenin, Nablus e Líbano. Então, inclusive no Líbano, a brigada do Hamas é ativa. Arsenal é muito variado e muito forte, do ponto de vista palestino, é claro, né? Não comparando com o ponto de vista israelense. O Hamas e essa brigada foi muito responsável por desenvolver tecnologia de construir os mísseis internamente em Gaza debaixo de túneis, com claro apoio do Irã. Então, armas antiaéreas, morteiros, mísseis de longo alcance, podendo alcançar até 250 quilômetros, drones aéreos e navais, mísseis antitanque teleguiados, armas de médio porte e artefatos explosivos avançados são algumas das armas aí, dos arsenais das brigadas do Hamas. Então as brigadas de Al-Qassam lideraram também a batalha de Saif al-Quds, onde as brigadas lançaram 4.000 mísseis contra os inimigos sionistas. Também elas dirigiram um ataque de outubro, onde a gente viu formas criativas aí da resistência a agredir o inimigo israelense, como, por exemplo, dirigíveis. E com isso a gente vai... Estamos acabando, hein? É muita coisa, né? É uma pluralidade de lutas armadas que a gente está tendo aqui hoje, e mais uma delas é a Saraya al-Quds, Brigadas de Jerusalém.
Quem que são? São o braço armado do movimento Jihad Islâmica da Palestina, fundado em 1971, com o nome Brigadas da Espada do Islã. O grupo manteve relações com os grupos de resistência, que permitiu que eles exercessem resistência contra a ocupação, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Também um grupo muito mais ligado com a Irmandade muçulmana e com menos tensão, né? Figuras notáveis: Ziad al-Nakhaleh, Abu Hamza e muitos mártires famosos aí no contexto palestino a Jihad Islâmica tem. Porque sempre foi muito alvo dos ataques também de Israel. Fatih Shakak, Sheikh Kader Adnan, entre outros. Eles são mais ativos em Gaza e em Jenin, que aparecem como Brigadas de Jenin, grupo da cidade de Burqin, com membros das Brigadas Ali Mustafa, Brigadas Marj al-Ibn Amer e a unidade Zabadeh. Então, eles participam de uma coalizão, principalmente na cidade de Jenin. Também estão presentes em Nablus, Tulkarem, que tem sido muito atacada agora também por Israel, e outros lugares como Ramallah, Síria e Líbano também. Seus arsenais vão de mísseis de alta carga produzidos localmente, os mísseis Burak, mísseis de longo alcance e curto alcance, morteiros, artefatos explosivos, drones e armas de médio porte. A Jihad Islâmica Palestina lidera a expansão da resistência armada na Cisjordânia atualmente, então tem ganhado força. É um grupo que não é o Hamas e talvez menos político e pragmático nesse sentido, mas está crescendo muito na Cisjordânia, principalmente nas brigadas de Jenin. A Jihad Islâmica também é muito conhecida por ter membros infiltrados dentro da defesa israelense. Vamos ao penúltimo grupo de resistência, Brigadas Mujahideen. Quem são? Ou Mujahideen, que na árabe aí, e para o contexto islâmico são combatentes, guerreiros santos. Esse termo, Mujahideen, ele vai aparecer na fala de boa parte da resistência ou de qualquer grupo que tenha mais ligação com o campo muçulmano, porque isso é um termo que dialoga com o Corão, né? E quem são? São o braço armado do movimento Mujahideen da Palestina, fundado em 2002. É uma organização altamente secreta, alegando ter milhares de membros. Esse é o tipo da organização que a gente não consegue também entender diretamente seu programa, que pode sim concordar, por exemplo, com a Frente Palestina de Libertação sobre a libertação da Palestina, mas talvez queiram aplicar sim a ideia de califado, né? E aí vão se separar num contexto político de construção de um Estado, né? Então, para vocês entenderem que a unidade de todas essas forças políticas e armadas são por uma unidade política imediata. Eles são ativos, mas muito clandestinos na faixa de Gaza e organizados em células dentro da Cisjordânia. Tem armas antiaéreas, morteiros, armas de médio porte e artefatos explosivos improvisados. Revelado em 2023 que um dos seus soldados infiltrados no exército israelense transferia armas e munições para grupos da resistência. As brigadas ocasionalmente realizam operações na Cisjordânia. Agora a gente fecha com as brigadas mártires de Al-Aqsa. Al-Aqsa, para quem não sabe, a gente já mencionou aqui uma mesquita que ela é pivô geopolítico das trocas de agressões entre Palestina e Israel, de muitas provocações do ponto de vista palestino. Então, por ser muito sagrada, ser um dos espaços mais sagrados para o islamismo, ela não só é movimento de muitas emoções, como também é tratada como a linha vermelha para os grupos da resistência. Quando Israel ataca Al-Aqsa, ele tem uma resposta, que foi exatamente o que aconteceu em outubro, já que mais de 200 de pessoas foram presas durante o Ramadã esse ano, dentro de Al-Aqsa. E então, portanto, o ataque de outubro foi uma resposta. E, portanto, Al-Aqsa também leva o nome aí dessas brigadas que são uma cisão do Fatah, tá? O Fatah, enquanto partido político, ele sofreu uma cisão. As brigadas não quiseram entregar as armas e hoje não tem uma ligação direta mais com o Fatah. E essa brigada acabou se estabelecendo dentro também da segunda intifada. Seria aí essa segunda geração das resistências palestinas. Embora ela seja referida como a ala militar do Fatah, elas
como eu já disse, operam de forma independente. E as figuras notáveis, a gente pode dizer, por exemplo, que são Raed Al-Karmi, Dr. Thabet Thabet, que já morreram, e eu acho que a maior delas, e uma das maiores figuras políticas dentro da ideia da libertação palestina, que é Marwan Barghouti, que é um líder palestino que está preso desde a segunda intifada. E aqui uma coisa muito interessante. Geralmente se fala, não, certo está o Fatah, que é pacífico. Não, o Fatah, como a gente já disse, já foi uma guerrilha também pela libertação da Palestina. E o Marwan é uma cisão dessa parte da guerrilha em nome da libertação nacional. E alguns dizem que ele seria a figura, ou uma das únicas figuras que poderiam unificar o movimento palestino dentro de uma pacificação e a consolidação de um Estado soberano. Então, já está há décadas aí na cadeia e poderia ser alguém essencial para uma transição e o estabelecimento de um Estado palestino soberano. Onde são as brigadas Al-Aqsa mais ativas? Por toda a Cisjordânia e Gaza, formações conhecidas também na Brigada de Nablus, Brigada de Balata, grupos de Burqin também, as Forças Rápidas de Resposta de Tulkarem, tem ligação com eles, Brigada Leal de Beit Umar e a Brigada de Samu, todas essas ligadas aí às Brigadas de Al-Aqsa, que possuem como arsenal artefatos explosivos improvisados, RPGs, armas de médio porte, foguetes de curto alcance e morteiros. Haja saliva para falar de tanto arsenal aqui hoje, mas esse foi o último arsenal dito. As brigadas de Al-Aqsa vêm efetuando inúmeras operações, como as de Wadi al-Haramia e, de vez em quando, ataques conjuntos com outras facções que a gente já mencionou aqui. Apesar do Fatah, antes seu núcleo dirigente, demandar que essa brigada entregue suas armas, até hoje não fez e continua segurando em armas pela resistência e a liberação palestina. E as atividades desse grupo vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Fica a pergunta se essa brigada se mantém secular ou não, se a sua visão ainda é de esquerda. Mas fica aí uma boa discussão como pesquisa. Bom, todos esses grupos de resistência, na verdade, têm uma unidade muito grande, como eu disse. Uma coisa que a gente pode falar aqui, dizendo como analista, sem entrar se são boas, se são ruins, se são maravilhosas, é que o Hamas tem uma grande capacidade de dirigir essas forças insurgentes de uma forma descentralizada e preservando o espaço e, digamos assim, o protagonismo de cada uma, né? Então, as ações são feitas muitas vezes de forma conjunta. Então parece que mesmo o financiamento que o Hamas recebe, ele descentraliza e vai distribuindo tarefas dentro da resistência que trabalham em conjunto em centros de informação e de inteligência nos túneis da Palestina. Então é muito interessante ver que, inclusive nas negociações políticas que o Hamas coloca, porque é sim um movimento partidário e político, ele sempre coloca que a OLP deve ser reformada e deve abranger toda a pluralidade do campo político palestino, que hoje está dividido entre grupos armados e grupos não armados, mas que, em alguma medida, concordam na questão da libertação do povo palestino. Bom, eu espero que você não tenha cansado de ouvir palavras como granadas, RPGs, AK-47 e explosivos, mas que você tenha se enriquecido um pouco ao entender a diversidade da luta pela libertação palestina e um pouco de suas nuances. A gente vai continuar explorando mais esse papo por aqui. Pegarem armas só em situações extremas de libertação nacional, de agressão colonial ou revolução. Casos muito extremos, tá? Não somos um podcast que estimula a violência, mas sim que trazem o raciocínio crítico. Então, deem uma olhada aí nos episódios sobre o conflito, massacre Israel contra a Palestina e cliquem no curtir, né? Porque a gente merece. Deu trabalho? Que ele é coçável para você. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes.
Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.